Boa tarde a todos aí que já estão entrando. A gente vai aguardar só mais um pouquinho para as pessoas terminarem de chegar. Bruno e Sérgio, esperamos só mais 2 minutinhos. E aí a gente já dá início já. Eu acho que vocês dois ainda não chegaram a se encontrar, né? É a primeira vez, não? Sim, É a primeira vez. É a primeira vez, é verdade. É verdade, sim, senhora. E extremos opostos. Sim, sim. É, E dois continentes estou muito diferentes. curioso para saber o que o senhor vai falar. É? Ah, Estou muito curioso para saber sim. o que o senhor vai falar. Já vai ver. Enfim, Eu também estou sim, curioso. Eu também estou curioso. os dois têm mais semelhança do que imaginam. Sim, sim. Vamos ver. Provavelmente, se calhar sim, se calhar não, sim. não sabemos. Tá agora a incógnita entre nós os dois, porque você se calhar sabe. O Bruno não sabe e eu também não sei. Sim, sim. Não, mas eu acho que o assunto que vocês vão abordar é um assunto muito pertinente e de muito interesse nessa área das instituições culturais. Assim. É uma área que, em Portugal, uma área com pouco dinheiro. No Brasil, igualmente. No Brasil, Igualmente. igualmente. Não investes pouco na cultura. Né? E nós não somos exceção à regra, vamos com a mesma medida e também não investem muito. E depois também nós não. A Karen ficou, frisou, foi para o congelador. Se calhar ficou sem neto. Tinha parado o meu, né? Foi. Congelou. Foi a minha conexão. Eu já dei uma estabilizada aqui. Vamos iniciar. Eu acho que já temos um público aqui bastante favorável para que a gente dê início. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer ao Bruno Fedeli, ao Sérgio Caeiro, por terem gentilmente cedido do seu tempo, que eu sei que não é simplesmente o tempo de chegar e apresentar, mas é o tempo de preparar toda essa apresentação, que são pessoas que não estão habituadas, não são da área acadêmica, não estão habituadas a fazerem muitas apresentações, então acaba sendo um pouco mais desgastante para eles, é uma novidade, mas eu acho que eles têm muito conhecimento e têm muita bagagem para trazer para nós aqui hoje. Nós temos aqui hoje o Bruno, que é de São Paulo, e o Sérgio, que é de Lisboa. Vamos iniciar as apresentações, vamos iniciar hoje o webinar com o Bruno Fedeli, e depois eu apresento o Sérgio Caeiro.
O Bruno ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Com 23 anos de experiência em climatização, trabalhou com diversos projetos de instalação de sistemas de ar-condicionado em edifícios no Brasil, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Há 8 anos trabalha exclusivamente como consultor em museus e reservas técnicas. Entre as principais instituições destacam-se o Museu de Arte de São Paulo, MASP, o Instituto Moreira Salles, o Museu de Arte Contemporânea da USP, o Museu da Imigração e a CLE, que, para quem não conhece, é a primeira reserva contemporânea de obras de arte do Brasil, que é um fruto de uma parceria entre a Chenu, que é uma empresa francesa especializada em logística de obras de arte, e a Expomos, que é uma empresa brasileira dedicada a projetos museológicos. Então, eu passo a palavra ao Bruno Fedeli. Bruno, o espaço é todo seu. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aí ele reclama. Não consigo. É nisso aqui que eu quero chegar. Obrigado. Muito bem, todo mundo está vendo a minha apresentação? Legal. Vou começar. Eu vou falar sobre sistemas de climatização, tá bem? A climatização, né, é um processo de tratamento do ar destinado a manter os requerimentos de qualidade do ar interior, do espaço condicionado, controlando variáveis como a temperatura, umidade, velocidade desse ar, né, materiais particulados, partículas biológicas e teor de dióxido de carbono. Tá? O condicionamento de ar é um sistema complexo, onde existe uma interação constante de muitos fatores variáveis, tá? Que impactam na qualidade do ar interior. Tá? E eu tenho como observar uma ordem de fatores que são importantes. A primeira é o projeto. Tá? É importante no projeto prever equipamentos reservas, né? E condicionadores de ar com caixas de mistura de ar, que misturam o ar do retorno com o ar externo. Depois eu vou explicar melhor sobre isso, tá bem? Na sequência, é uma instalação de qualidade, né? Colocar os equipamentos nos lugares certos e fazer tudo direitinho, né? Depois vem a operação 24 horas, todos os dias da semana, tá? Isso é importante. A manutenção, tá? Que no Brasil é o PMOC, depois eu vou explicar melhor sobre isso, é importante para garantir que o sistema opere corretamente, tá bem? E a medição de temperatura e umidade relativa no ambiente, tá? Com data loggers. É importantíssimo também para ter a ideia real do que está acontecendo tanto na galeria quanto na reserva técnica. Muito bem, aqui eu falo sobre os tipos de sistemas, né? Eu gosto de usar muito o sistema onde tem a água gelada, tá? Que é um sistema de expansão indireta, né? Com condensação a água ou a ar. Tá? Só para vocês entenderem o que é uma expansão direta, né? Seria um split, um aparelho simples, no qual a condensadora fica na parte de fora, que é onde a gente joga o calor fora, e a evaporadora, que é um condicionador de ar, fica dentro. E a tubulação que liga eles possui gás. Por isso chama expansão direta, né? A expansão indireta, né, ela ocorre com a água gelada. Aqui eu tenho 2 exemplos, né, de sistemas que eu misturei bastante aqui, o formato deles. Tá? Um deles é o chiller a ar, tá?
Aqui são um exemplo de bombas, tá? Que são essas aqui. Né? O que o chiller a ar o chiller em si, ele é uma grande geladeira. Então ele gela a água gelada, né, a 5 graus, tá? Que é a temperatura ideal para desumidificar o ar. Nesse tipo de sistema que eu coloquei aqui, tem um fluxo fixo de água, né, no qual existe o bombeamento, né, você vê que tem chiller reserva, bomba reserva, o sistema bombeia esse fluxo fixo e a gente decide, né, a automação decide, baseado na temperatura de resultado ou umidade na sala, se abre a válvula de 3 vias ou não para ela passar dentro do fan coil, né, ou não, né, no caso na serpentina, que depois eu vou explicar o que é. Tá? Então ele fica com esse fluxo fixo. Tá? Nesse exemplo aqui, é um outro tipo de chiller no qual ele tem a condensação à água. Esse aqui são exemplos de torres, que é um outro circuito que são águas que não se misturam. Tá bem? E nesse exemplo, eu coloquei um circuito primário de água gelada, que seria parecido com esse, no qual fica um volume fixo de água, tá? E baseado na necessidade que a automação nos dá de abrir a válvula, né, de 2 vias nesse caso, né, ela abre, diminui a pressão da linha, a bomba secundária roda mais. Né? E, quando fecha, a bomba secundária roda menos e o que sobra de água passa no bypass livre que tem aqui. Tá? Essa aqui é a serpentina. Tá? E esse aqui seria o condicionador de ar. Agora eu vou mostrar algo mais elaborado, que eu me refiro ao fechamento do circuito de ar, tá? E da necessidade do condicionamento e filtragem do ar externo. Tá? Esse aqui é um circuito de ar interno, tá bem? Se vocês verem, é a versão maiorzinha daquele fan coil que eu coloquei no slide anterior, no qual o ar chega, a gente filtra ele, depois eu vou falar no detalhe sobre os filtros, condiciona ele, resfriando ele, né, e desumidificando, com a água gelada, que seria aquela serpentina que eu mostrei. Aqui tem um aquecimento, que pode ser elétrico, pode ser um circuito de água quente, tá? E tem um umidificador, que também pode usar a água quente, ou pode usar uma caldeirinha. Né? Então, existe esse fluxo interno de ar que, para melhorar a qualidade interna, é ideal que ele seja fechado, que não tenha vazamento nos dutos e não tenha vazamento nos fan coils. Né? Quando eu me referi no começo da apresentação à caixa de mistura, é esse item aqui. Porque existem situações que no Brasil são aceitáveis pelas normas, e você usa a casa de máquina como caixa de mistura, mas aí você entra dentro do duto. Eu acho anti-higiênico e impreciso, porque toda vez que você abre a porta para entrar na casa de máquinas, você está entrando um ar no qual ele não está sendo filtrado, ele não está sendo... eu estou roubando ar de algum outro lugar. Né? Então, eu gosto muito da caixa de mistura, eu acho que é uma vantagem colocar ela, tanto para melhorar a precisão do condicionamento, como para a higiene. E esse ar externo, ele vem de um fan coil de ar externo. Tá? Muitas vezes, ele é só um ventilador, ele não tem as serpentinas, não tem um umidificador. Isso é ruim, porque a gente fica à mercê do ar externo. Né? Existem situações também que essa caixa de mistura já é ligada direto no ar exterior. E esse filtro, ele é responsável por filtrar o ar externo também. Se satura muito rápido. Né? Bom, aí, voltando ao fan coil de ar externo, a gente pega esse ar, também filtra, condiciona ele, e esse fan coil não necessariamente é exclusivo desse. Né? Ele pode atender um outro espaço. Né? Mas, novamente, é importante que a gente mantenha esse circuito fechado, né, para a gente
entrar somente o ar pelo ar externo ou um pouco pela porta, né? Mas depois eu vou falar sobre esse detalhe. Muito bem, aqui eu falo da necessidade da gente fechar o circuito de ar, e uma delas é o fan coil estar bem vedado, porque você compra o fan coil e ele vem com muitas tampas, né, na promessa de um bom acesso à manutenção. Isso é bom, sim, mas se ele não for de qualidade e não for fechado direito, né, pode infiltrar ar, que nos experimentos que eu mostro aqui, eu ponho um papelzinho simples e ele é sugado para dentro. Ou seja, ele é sugado sem ser condicionado e sem ser filtrado, né, se misturando uma parte dele e estragando a qualidade do ar interno. Esse aqui é um outro exemplo também de mais um exercício de fechar o fan coil, né? Porque ele é uma caixinha de pressão negativa, né? Eu esqueci de comentar. Aqui, essa parte aqui é tudo pressão negativa. Opa! E a partir do ventilador é pressão positiva. Muito bem. Aí toda vez que entra cabeamento para alimentar o motor, para alimentar o aquecimento, para alimentar o umidificador, ele tem que ser selado. Porque senão, ó, o experimento, ó, aqui embaixo, o experimento do papelzinho, de novo, sendo sugado, né? Eu gosto de colocar luz também, ó, você vê a luz, eu ponho a luz por dentro, eu vejo que existe uma passagem. Ó, esse aqui não tem nem fechamento. Ó, a luzinha de novo dentro de um condicionador. Muito bem. Aqui eu falo da importância, né, tanto para a climatização, mas para a economia de energia, o isolamento dos ambientes atendidos, né? Que eu chamo de envelopamento de cada sistema, tá? Minimizando a entrada de ar sem tratamento, né, do ar exterior e a mistura entre os sistemas, né, que no caso, né, são as galerias, né? Que é o que eu falo aqui, para manter um maior controle de umidade e temperatura a galeria de exposição condicionada deve ser isolada das outras galerias, evitando mistura de ar entre os processos. E da área exterior, né, dos processos e da área exterior, né, e vedado em todas as frestas para que o ar-condicionado não saia indevidamente e para que a umidade, ou ar seco, ou ar frio ou quente, não entre. A consequência dessas tarefas é uma maior eficiência de desumidificação e condicionamento e higiene, né, e economia de energia, né. É interessante também colocar antecâmaras, mas às vezes, por questões arquitetônicas, né, os prédios são tombados e tudo mais, é mais difícil colocar, mas eu gosto muito, ela funciona bastante. Muito bem, aí depois que você projetou e instalou o sistema, é interessante você fazer um comissionamento bacana, que é o quê? O balanceamento hidráulico do circuito, tanto de água quente como de água gelada, né, que é para ter certeza que vai chegar a quantidade certa, né, o fluxo certo de água na serpentina, né? Porque a termodinâmica ela é malvada. Se você põe muita água, não funciona. Se você põe pouca água, também não funciona. Então tem sempre o fluxo certinho para você trabalhar. E a mesma coisa para o balanceamento de ar. Temos as bocas de ar nos ramais de dutos, você tem que fazer sair por igual, né, as bocas, mas por igual eu digo assim, conforme o projeto, porque existem lugares que precisam de mais fluxo do que outro, né? Outra questão são os ajustes dos sistemas de automação, né? Fazer uma programação boa, né, e garantir que as medições estejam ok, tá? Com os ajustes de offset do sistema. Você pega o termigrômetro, vai lá, mede no sistema de automação e confere e ajusta ele com o mesmo termigrômetro. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Um detalhe muito importante, que às vezes é menosprezado, é a purga de ar do sistema. Porque numa tubulação de água, se tiver ar, passa menos água. E no final das contas, também a bomba secundária, quando mede a pressão, ela é enganada pelo ar. Então ela pode rodar mais ou às vezes rodar menos e deixar ineficiente o sistema, né?
que a gente tem que garantir que funcione o produto principal, que é o ar-condicionado. Muito bem, aí vem um elemento importante, que é a manutenção, né, e suas disciplinas, que eu separo em mecânica, que é o hardware, que é ter certeza que o chiller, o ventilador, a bomba funcionam direitinho. A elétrica, que é a energia e o comando, né, o acionamento de todos esses elementos do hardware, que é muito importante que esteja em ordem, por uma questão de segurança do museu. Né? A manutenção química, que é o tratamento das águas de processo, por água quente, água gelada ou água de condensação. Né? Para que a água não fique ruim, podre ou tenha muito sal, né, e acabe degradando as tubulações ao longo dos anos. Né? E a manutenção de automação, que é o hardware, né, e o software, que é a programação. Tá? A manutenção, você é obrigado a fazer, a empresa que faz a manutenção é obrigada a fazer o PMOC, né, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Né? Aí eu cito como atividades importantes, né, a manutenção é conservar a operação dos equipamentos. Assim, eles têm que render o máximo necessário, né? Estarem limpos, né? Mantendo assim um ritmo de qualidade e uma manutenção com uma preventiva e corretiva organizada. Tá? A equipe de engenharia é muito importante, tá? Para poder controlar isso, tomar uma decisão um pouco mais elaborada, né? E eu acho importante colocar dentro da manutenção o potencializar o isolamento das áreas condicionadas, que nem eu falei anteriormente, né? E vedação, né, dos elementos como portas, janelas e frestas da galeria ou da reserva técnica. Né? A função da manutenção é melhorar a higiene e a saúde dos ocupantes e acervo, né? Porque a climatização ela é saúde. Né? Se você fizer tudo direitinho, você tem um ar bom para respirar. Né? Esse é o objetivo. E a medição dos ambientes ao longo do período com data loggers, né, para poder controlar o trabalho da manutenção. Se isso estiver bem feito, é um sinal de um bom resultado. Né? E para as medições dos ambientes, eu gosto de separar em 3 tipos de medição. Né? Uma medição do sistema de automação, que deve ser feito por cabo, né, e os sensores têm que estar no ambiente. Para quê? Esse tipo de medição ele vai ser vai ser o responsável pela tomada de decisão da automação para fazer ligar a umidificação ou ligar o aquecimento. Entendeu? Por isso que ele é importante. Mas esqueci de mencionar também que assim todo tipo desses 3 medições que eu faço os sensores e o termohigrômetro, o que seja, eles têm que estar calibrados e certificados. Tá? Muitas certificações duram 2 anos, eu gosto de fazer anualmente. Tá? A medição, que eu acho importante, a medição de temperatura e umidade com os data loggers nas galerias, né? É importante para checar a operação e comprovar perante aos proprietários, né, do acervo, né, as medidas de temperatura e umidade nas proximidades do acervo exposto. Muitas vezes é exigido que fique ao lado da obra, mas ultimamente, num consenso geral, a gente anda colocando a 2,5 metros, que fica longe das mãos humanas. Também. E também o próprio Datalogger, você pode usar ele como um experimento de microclima, colocar num lugar por 2 dias e ter que entender se lá está bom ou não o fluxo de ar, por exemplo. Né? Esses são 2 tipos de Dataloggers que eu uso bastante e gosto. Né? Esse aqui é um Robo, ele é por Bluetooth, tem a versão Bluetooth e tem a versão por cabo. Né? E ele é um pouco mais baratinho. Tá? Mas funciona. Você precisa ir até ele lá para pegar o resultado. Tá? Mas é bacaninha. O outro sistema que é muito bom e é high profile é o da Testo.
você acessa ele via Wi-Fi e é muito bacaninha. A terceiro tipo de medição são as medições móveis com termigrômetros, tá? No qual você checa se tem microclima, né? Você checa se o datalogger está medindo direitinho, se o sistema de automação está medindo direitinho. Então, eu acho que assim, é um exercício contínuo, né? No qual recomendo que se faça a medição pelo menos umas 2 vezes por dia nas galerias ou reservas técnicas, tá? Por exercício de se certificar de que está tudo ok, um sistema duvidando do outro. Né? Agora, falando agora da filtragem de ar. Né? O sistema de climatização controla a qualidade do ar interno por meio da renovação por ar exterior, filtrado e pela filtragem de todo o ar insuflado no ambiente, ou seja, o circuito interno e a tomada de ar externo. Né? A renovação de ar é importante porque ela reduz a concentração no ambiente de poluentes, gasosos, biológicos e químicos, né? Que não são retidos na filtragem. A filtragem do ar tem como função reduzir a concentração no ambiente de poluentes trazidos do ar externo, né? Ou porta ou das próprias pessoas, né? E também algo gerado internamente pela própria obra de arte ou por alguma coisa, alguma ação feita de reforma, né? O projeto deve ter cuidado para evitar a contaminação cruzada de ar na captação desse ar externo, que deve ser o mais afastado possível de potenciais fontes de poluição, né, como estacionamentos de veículos, torres de resfriamento, aquelas torres que eu falei lá da central de ar gelada, né, espelhos de água, descargas de exaustão de sanitários e cozinhas. Esse aqui é a classe mínima de filtragem da NBR 16401. Né? A gente pode ver que para bibliotecas é só F5, eu considero pouquinho. Né? E bibliotecas e museus, para obras sensíveis, ele fala, é G3, F8 só. Né? Então, aqui eu volto naquele meu diagrama sobre os fan coils do circuito interno e a tomada de ar externo. Né? Pela 16401, o ar externo é G4, que é um tipo de filtro, mais M5, que é um pouco mais fino. E a circulação interna é G3 e F8. O ideal que eu gosto de usar nos meus projetos para circulação interna é G4, mais M5 e F9. Tá? Com a opção de carvão ativado. Tá? É mais difícil para ocorrer isso na circulação interna, porque, querendo ou não, ele é mais caro e você precisa de um fan coil maior, com mais pressão, para poder conseguir dar força para o ar passar em todos esses níveis de filtragem. Tá? Agora, para o ar externo, eu acho imprescindível, principalmente para os museus que estão em áreas centrais da cidade, né, ter o carvão ativado. Então, é G4, M5, F8 e carvão ativado. Né? O carvão ativado ele é bom para absorver os gases oxidantes, hidrocarbonetos, compostos orgânicos voláteis e odores do ar exterior. Né? E dentro do plano de fugir, né, de filtragens químicas que eu chamo de utópicas, né, que custam muito caro para serem instaladas e mantidas, né, o carvão ativado em forma de manta ele é barato, né, e dá para ser usado de uma melhor maneira. Tá? Os fornecedores que mantêm um padrão elevado de filtragem é a American Air Filter e a Purafil. Tá? Aqui eu mostro uns tipos de filtros. Esse é um G4, tá? De fibra de vidro ou sintético. Tá? Você vê que assim, o de fibra de vidro possui menos perda de carga. O que é isso? Você precisa de menos potência do seu ventilador para utilizá-lo. Tá? Isso é interessante, você diminui o tamanho dele, você diminui o consumo de energia. Né? Esse aqui é um F9, ele tem formato de bolsa ou de cunha. Né?
E aqui o carvão ativado, que tem vários tipos, né? Esse aqui é o de cunha, esse é o de manta, tá? Que ele é bem parecido com o G4. Então, você consegue fazer uma melhor filtragem sem gastar fortunas, né? Com um leito químico, por exemplo. Aqui são normas brasileiras, tá? Eu acho interessante ressaltar dela a RE9, tá? Que fala da qualidade do ar interior, de ficar fazendo os testes, né? Depois eu vou entrar no detalhe disso, tá? E a NBR 16401, que ensina como fazer de uma melhor maneira, não é? Aqui eu dou detalhes da resolução 9, tá? Que fala dos limites de CO2, tá? Limites de temperatura e umidade para as pessoas, que às vezes são diferentes dos buscados nos museus, né? E da taxa de ar, que é de 27 metros cúbicos hora por pessoa. A R9 ela fala sobre um teste que você faz no ambiente para fazer recolhimento do material particulado, né? Ou seja, a qualidade do ar interno, que é por área, né? E aqui eu dou exemplo de lugares que estão perdidos já na higiene, né? Você vê que existe uma marca muito feia aqui nesse difusor, né? Esse aqui está totalmente perdido. Você vê que tem vazamentos no próprio duto, o que em um sistema no qual esse duto, por exemplo, esse aqui está no forro, você perde o ar, né? E fica sujando o próprio entreforro, que às vezes é usado de retorno, né? Aqui, ó, tem um exemplo de uma mapoteca que ficou bem suja. Ó, esse é o teste solicitado pela R9, que tem que fazer no Brasil a cada 6 meses. Tá, aqui é um tripézinho, você coloca um ventilador e ele vai passando o ar por 10 minutos numa geleia. Essa geleia vai para um potinho depois e vai para o laboratório, né? E aí ele consegue ver dióxido de carbono, eles veem também velocidade do ar, temperatura, umidade, fungos, né? Mas principalmente CO2. Isso aqui é importante porque libera a presença humana na sala. Esse aqui é um outro teste, que é um teste de sujidade dentro do duto, né? Esse exemplo aqui, o duto não passou, está muito sujo, né? E aí determina que ele deve ser limpo. Tá? Eu gosto de limpar os dutos todo ano. Eu acho que é um exercício muito bom, né? Eu gosto de fazer analogia que assim, é como escovar o dente, né? Ninguém precisa fazer um teste na minha boca para dizer, olha, escova o dente. É bem assim. Esse aqui é um teste de corrosividade do ar, né? É um teste bem elaborado, não é feito não é muito feito pelos museus, mas é o mais feito, é o que eu mais vejo, né? Que você usa um corpo de prova de prata e de cobre, tá? E ele dá esses resultados aqui, tá? Eu não posso ficar mostrando felizmente, das instituições que eu trabalho. Esse outro aqui é um que é mais barato, tá? Pode usar uma quantidade maior de tipos de metais, mas a desvantagem dele é que ele demora 1 ano. É um exercício que, para o outro, né, para esse tipo de teste, ele demora, se quer fazer bem elaborado, 90 dias ele já se libera, né? Essa aqui eu já falei. Aqui, ó, os parâmetros internos, tá? Isso aqui são muito importantes. Parâmetro de temperatura e umidade internacional. Opa!
parâmetros de temperatura e umidade internacionais para reservas técnicas são bem restritos, né? 50% de umidade relativa, mais ou menos 5. 20 graus Celsius, mais ou menos 2. Para as condições da realidade brasileira, né, a gente usa mais ou menos 10 e 21 graus, mais ou menos 2. Né? Mas hoje em dia já aceito que são muito restritos, né? E as recomendações estão sendo mais flexíveis. Tá? Um exemplo aqui do grupo Bizot, né, que varia bem, ó, de 15 a 25 graus Celsius e 40 a 60% de umidade relativa. Mas isso aí são coisas que eu não determino. Determinam para mim, né? E eu tenho que seguir. Mas o que eu aprendi é que assim, é um grande sucesso quando você não varia 10% de umidade no período de 24 horas e 2 graus no período de 24 horas. Né? Que é a estabilidade, que a gente consegue com uma boa automação e controle, né? E com equipamentos reservas, chillers e fan coils, e temperatura de água gelada a 5 graus. Né? E aí, a gente sempre fica próximo de 55% de umidade relativa a 21 graus e entre 21 e 22 graus, que é um ponto bom para a economia de energia. Né? Mas também um ponto bom para o visitante não se sentir incomodado com frio. Quando você entra numa galeria e ela está fria, tem alguma coisa errada. Né? E aí a pessoa, infelizmente, quer ir embora logo porque ela está com muito frio. Né? E existe também um fenômeno interessante que abaixo de 40% de umidade relativa, a eletricidade estática fica muito ativa. E aí esse fenômeno acontece em reservas técnicas. Ó, aqui eu mostro a diferença dos parâmetros, né? A gente vê que a ASHRAE AA ela é bem restrita, já diferente do Bizot. Né? Aqui é uma diferença de flutuação aceitável, né, que eles usam na Austrália. Né? Existe a comparação de climas temperados para climas subtropicais e tropicais. Você vê que é diferente, existe uma grande variação aceitável. Né? Agora eu vou falar da dead zone, que eu adoro fazer, né, que é o intervalo de tempo em que o condicionador de ar não atua plenamente para acondicionar o ambiente e somente opera com a rotação menor, ou nula, às vezes, de ar. Né? Para isso, você precisa de um elemento no motor do ventilador que chama inversor de frequência. Né? É uma filosofia, isso aí é uma filosofia de operação que deixa o ambiente parado, entre aspas, né? Quando está em uma faixa de temperatura e umidade pré-determinados, sem ser perturbado pelo excesso de ar do sistema e de suas infiltrações pelo ar tratado com temperatura de água gelada que passa em momento de baixa qualidade, ou seja, quando a água gelada ela não está gelada, tão gelada, né? Ela está a 7 graus, por exemplo, acima de 7 graus, é um momento ruim de usá-la. Então, você põe o sistema para entrar em dead zone e esperar. Né? O foco da dead zone é o controle do ambiente, né? Sem usar ações reativas e fluxos de ar máximos das programações normais de set point único. Tá? A consequência é maior estabilidade e economia de energia. Muita gente pensa que a dead zone é para economizar energia, não. A consequência dela é economia de energia. O principal é estabilizar melhor o ambiente, né? E para isso a gente usa funções distintas, né? que é o resfriamento, aquecimento, desumidificação e umidificação. E a junção delas, né, gera esse gráfico aqui que não se assustem, mas é muito interessante. No qual, por exemplo, os meus limites são 23 a 21 graus, a 19 graus. Né? Se de repente está frio e chega lá, eu não quero chegar a 19, chega a 19,3, eu aqueço e chego a esse ponto no qual eu entro em dead zone. E essa é a faixa de tempo da dead zone. Nesse momento, a temperatura pode subir ou descer de novo, e aí eu ativo de novo essa função de aquecimento. Ou é de noite, por exemplo, e amanheceu, pode subir a temperatura. Aí, chegando aqui em cima, eu volto para cá, né? Ativo o resfriamento e entro em ativação até chegar nos 21,3 graus. E entro em dead zone de novo.
Esse aqui é um módulo para temperatura. E esse aqui é para umidade, no qual você pode desumidificar, né? Até um certo limite e depois e umidificar também. E, de repente, você pode estar precisando umidificar e aquecer no inverno, por exemplo. Por isso que você tem que usar um tratamento misturado desses elementos, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a Covid-19, né? Foi meio triste, porque os museus ficaram vazios, assim, deprimentemente vazios por muito tempo. E tiveram instituições que, baseado em informações da Brava, de que era necessário aumentar o ar externo, aumentaram demais o ar externo sem condicioná-lo direito, né, e sem filtrá-lo direito. Então, isso gerou desequilíbrio climático e sujeira dentro dos ambientes, né, que tinham poucas pessoas, né? E o que se entende disso? Né? Que se você quer aumentar o ar externo para as pessoas, né, e você já está diminuindo o número de pessoas, né, se você diminui pela metade, você dobra esse ar externo. Entendeu? Ou seja, aumentar o ar externo é bom, só que tem um limite no qual você tem que ter consciência do seu sistema para você não desestabilizar. Porque na intenção de ajudar os humanos, você não está ajudando o acervo, né? Outra coisa também que eu me deparei é o pessoal vendendo filtro EPA para os museus, né? Que é um filtro com filtragem muito elevada, que é somente para hospitais, né? É o que acontece, às vezes a instituição ela não tem nem o F8, não tem nem condição de pressão para usar o F8 e coloca o EPA. Acaba com a operação do fan coil corretamente, né? Tirando que o filtro EPA também satura muito rápido, né? E também apareceram vendedores com a tecnologia de injeção de peróxido de hidrogênio nos dutos, né? E também ozônio. Aí ocorreram discussões que isso não era bom para o acervo e foi descartado, né? E outra tecnologia que apareceu que é interessante, é aprovado pela ASHRAE, mas que é muito cara, né? Também é colocar lâmpadas UV dentro dos fan coils, dentro dos condicionadores de ar, né, para limpar as serpentinas e tudo mais. É interessante, é caro, né? Eu acho que só vale a pena se você tiver com tudo certo, né? Ou seja, se o fan coil não tiver com infiltração de ar, tiver com a manutenção em dia, eu acho que vale a pena. Mas o mais interessante dessa situação da Covid é que em locais que estavam com filtragem ok e se manteve a renovação de ar nos limites naturais do projeto, né, os filtros se saturaram muito pouco, né? Mas, de qualquer maneira, a recomendação era que você trocasse em 2 meses. Tá? Normalmente, são 3 meses para trocar os filtros. Tá bem? É isso, pessoal. Acho que eu falei demais. Não, tá ótimo, Bruno. Muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente vai deixar para as perguntas para o final obrigado, né? dos dois, Muito aí bom. já faz Gostei muito. as perguntas todas de uma vez só. Eu vou passar a palavra agora para o Sérgio Caeiro, vou fazer uma apresentação. Desculpa, tive um problema de luz aqui. Mas vocês continuam me ouvindo, né? Ouvindo, sim. Então tá ótimo. Então, eu vou fazer. O Sérgio Caeiro, ele é técnico especialista em sistemas de gestão técnica e gestão de energia, assim como supervisor na área da manutenção. Desempenha o seu trabalho na Fundação Centro Cultural de Belém há 25 anos. Frequentou o 3º ano do curso de Engenharia Eletrotécnico no Instituto Politécnico de Setúbal.
Sua principal função é gerir os sistemas de ar-condicionado, iluminação e tomadas. Iluminação e tomadas no complexo do Centro Cultural Belém, onde está igualmente integrado a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, o Museu Coleção Berardo, que é considerado o principal museu de arte moderna e contemporânea de Portugal. Passo a palavra, então, ao Sérgio Caeiro. Obrigada, Então, Sérgio. Muito boa tarde. Vou iniciar aqui a minha apresentação com um pequeno filme mostrando o complexo CCB, que vou já aqui iniciar. Portanto, onde é que está? Tenho que sair daqui. Então. Esperem só um bocadinho que está aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Está ali. Estão a ver, não estão? Estamos sim, Sérgio. Estão? Então. Sim. Então vou só iniciar aqui com um pequeno filme, só para mostrar o edifício Centro Cultural Belém e o que é que se faz lá, por aí fora. Assim vão conhecendo melhor. Bom, espero que tenham gostado. Agora vou aqui só falar um bocadinho sobre a história do CCB, para se inteirarem melhor. Portanto, o CCB foi construído com o intuito de receber em 1992 a presidência da Comunidade Europeia. Ao concurso internacional lançado pelo Instituto Português do Património Cultural, concorreram 57 projetos. 6 seriam convidados a desenvolver o ano projeto. Foi vencedor a proposta do consórcio arquiteto Vittorio Gregotti, um italiano, e do arquiteto Manuel Salgado, português, que previa a construção de 5 módulos: centro de reuniões, centro de espetáculos, zona hoteleira e equipamento complementar, planeado como uma cidade, aliás, e tendo como unidade de base de construção a medida de 7,5 metros, a partir da qual se define a modelação do espaço, a pedra e os vãos. A construção iniciou-se em setembro de 1988 e prolongando-se até setembro de 1993. Dos 5 módulos iniciais, apenas construíram os 3 primeiros, que são o módulo 1, que é o centro de reuniões, com 30 mil metros quadrados
O módulo 2 é o centro de espetáculos, com 22 mil metros quadrados, e o módulo 3, centro de exposições, que é o atual Museu Berardo, que tem 35 mil metros quadrados. Portanto, agora só para dar a conhecer um bocado das instalações técnicas do complexo CCB, ou do edifício CCB. Portanto, tem uma instalação elétrica distribuída em baixa tensão, de 230 volts, que está ligada a um posto de transformação alimentado a 10 kW, como um único ponto de terra para ambos os sistemas. O ponto de transformação está equipado com 4 transformadores de 10 por 0,4 kVA cada um. Existem no edifício 256 quadros elétricos, uma complexa rede de cabos elétricos com cerca de 2.000 km, 2 geradores de emergência de 625 kVA com funcionamento independente, ou seja, podem funcionar separadamente. Todos os serviços prioritários do edifício estão assegurados por UPS, que é a Unidade de Power Supply. Temos cerca de 16 mil pontos de luz nos 3 edifícios, 14 elevadores, 3 chillers para produção de frio, dos quais um tem recuperação de calor. Portanto, chillers é uma parte daquela que o Bruno há bocado falava lá na sua apresentação. Temos 2 caldeiras para o sistema de ar-condicionado, unicamente, não fazem AQS. Temos 55 unidades de tratamento de ar, que também há bocado o Bruno falou na sua apresentação. Temos 240 ventilaconvetores, 230 ventiladores e 700 sensores de temperatura, umidade e pressão. Portanto, que são os medidores fundamentais para mantermos a temperatura e umidade constante, ou dentro dos seus parâmetros de funcionamento normal. E para que tudo isso funcione em si só, né, temos um sistema de gestão técnica que controla todos os sistemas funcionais instalados nos 3 edifícios, iluminação e tomadas, ar-condicionado e ventilação, utilizando diferentes níveis de independentes de automação. Este sistema atualmente é suportado por 16 unidades de processamento periférico que supervisionam os dados de cerca de 20 mil pontos de controlo que estão no campo, entre os quais podemos os chillers, as caldeiras, os sensores, as bombas primárias, bombas secundárias, ventiladores, tudo é gerido pelo este sistema de gestão técnica. Agora vamos falar um bocado qualidade do ar interior, no seu modo geral e também especificamente mais no respeito ao CCB, não é? O Centro Cultural Belém é um dos edifícios pioneiros que, desde 1996, mandou pela primeira vez efetuar análise ao seu complexo sistema de ar-condicionado, contratando para esse efeito empresas especialistas neste ramo de operação. Assim é relativamente fácil de conhecer antepadamente os problemas que possam estar na origem de uma eventual má qualidade do seu ar interior e efetuar correções necessárias para minimizar os seus efeitos nocivos. Nem sempre é fácil depois para essa tarefa, mas contudo tentamos sempre aceder o que é encontrado nessas auditorias, não é? Os pontos que normalmente nessas auditorias são medidos ou é feita a auditoria são os parâmetros de conforto, que é a temperatura e umidade relativas, né? É os parâmetros físicos, que é as partículas suspensas no ar, é os parâmetros químicos, que é o dióxido de carbono, monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis totais, formaldeído, parâmetros microbiológicos, são as bactérias e fungos. Na nossa última auditoria à qualidade do ar interior, que foi efetuada no ano passado, em 2020, entre fevereiro, foi feito umas análises, e depois em maio foram feitas as restantes análises, foram efetuadas medições em 52 pontos no interior
e 2 pontos no exterior, um em cada dia da mostragem, né, que tiveram lá, como referência. A escolha dos pontos de medição teve em conta o tipo de atividade e a organização dos espaços. Como o CCB é um espaço muito versátil, que tem um centro de reuniões, onde acontecem reuniões e eventos comerciais por aí fora, temos o centro de espetáculos, onde acontece toda a atividade cultural, e temos o Museu Berardo, onde acontece a parte das exposições, não é? Onde igualmente é feita análise à qualidade do ar interior. Portanto, escolheram-se os pontos de medição no espaço onde habitualmente se verifica maior ocupação, não é? E também onde são realizados espetáculos, como eu já tinha dito anteriormente, assim como nas áreas expositivas do Museu Berardo. Da conclusão desta auditoria, ou seja, desta última auditoria que foi efetuada em 2020, podemos tirar que a concentração dos formaldeído foi o composto químico que mais se evidenciou nesta auditoria. Eu vou passar a ler uma parte da conclusão dessa auditoria, que é mais especificamente a área do museu propriamente dito, não é? Eu vou ler, portanto, os resultados evidenciam que o módulo 3, ou seja, o Museu Berardo, é o local onde são detectadas os níveis de concentração de formaldeído mais elevados, fora do limite regulamentar, ou seja, também completamente fora do limite. Apresenta-se como justificação destes valores o facto de o museu ser um espaço dinâmico, com alterações consecutivas à disposição das salas, das exposições que nelas se encontram, a pintura das paredes. De facto, entre a medição de fevereiro, como eu tinha dito, fizeram medições em fevereiro e depois em maio, a exposição do piso 2 encerrou para remodelação, tendo-se verificado que estavam a ser construídas paredes falsas, devidamente pintadas em espaços que anteriormente não possuíam qualquer tipo de obstruções. De forma semelhante, o piso 0, anteriormente em remodelação, já se encontrava aberto ao público com uma nova exposição. Portanto, calhou logo, quando se fez a auditoria à qualidade do ar interior, que havia remodelações do museu e que, de forma evidente, nesta auditoria que foram encontradas partículas que, digamos, nocivas. O que é que, eu diria, o que é que podemos fazer para melhorar esta situação? A situação da má qualidade do ar interior, eu diria pouco a nada. Neste âmbito, eu já explico mais à frente. Contudo, podemos tentar impedir que estes valores encontrados, não é, nesta auditoria sejam menos expressivos nas próximas auditorias, mas elas seriam menos expressivas se não houvesse qualquer tipo de remodelação no museu, coisa que não acontece. O Museu Berardo tem exposições temporárias, outras fixas, mas que efetivamente vão mudando as obras de espaço e são construídas novas paredes por aí fora. É um museu vivo. Portanto, as peças não são sempre as mesmas, estão no mesmo sítio. Portanto, é um problema. Não é? Bom, vai ser muito difícil isto acontecer, não é? Eu estava a dizer, as galerias de exposição do Museu Berardo são espaços que se interligam, não estão fechados, ou seja, não podemos ir fechar a porta e dali não sai nada, não. As galerias, todas elas, tanto do piso 2 ao piso menos 1, interligam-se todas, que é complexo, muito complexo, gerir um sistema de ar-condicionado onde temos uma exposição patente ao público, aberta ao público, e noutra exposição temos ao mesmo tempo a partir paredes, a pintar e refazer alcatifas por aí fora. Muito embora esteja, como eu já estava a dizer, exposições, muito embora estejam em pisos diferentes, situação que em nada ajuda, nada, não é? Nem na climatização dos espaços, nem na tentativa de isolar galeria a galeria. No caso de uma remodelação, é impossível, nós não conseguimos. Para minimizar esta situação, o que é que nós
É só uma tentativa de minimizar que o ar ou má qualidade do ar espalhe por o resto do edifício dito museu, não é? O que é que nós fazemos normalmente quando há remodelações? Portanto, desligamos o ar-condicionado dessa galeria, onde está a ser efetuada a remodelação, na tentativa de não contaminar as restantes galerias. Só na tentativa, porque basicamente é quase impossível. Mas nós queremos acreditar que melhora. Tentar ao máximo alertar que sejam efetuados procedimentos de isolamento do espaço a intervencionar. Como eu disse, é quase impossível, porque elas interligam-se, mas são vãos enormes. Não estamos a falar nem 2 nem 3 metros, estamos a falar em 20, 30 metros, que não dá para isolar completamente, não é? Outra coisa que nós fazemos, normalmente, retiramos os filtros das máquinas de ar-condicionado, caso eles estejam em boas condições, não é? Se não tiverem, não os tiramos, não vale a pena, porque depois têm que ser substituídos, para tentar que estes não sejam contaminados, podendo posteriormente serem reaproveitados. Porquê reaproveitados? Porque os filtros são caros e não podemos estar a mudar constantemente filtros, porque o dinheiro não abunda, e como toda a minha gente sabe, o dinheiro para a cultura não abunda e nós temos que poupar. Se não poupamos, não dá. Portanto, as partículas vão-se depositando nas condutas e nas grelhas de retorno, ajudando pelas outras máquinas de ar-condicionado que se mantêm em funcionamento permanente. Ou seja, nós não desligamos o resto do ar-condicionado. O ar-condicionado continua a trabalhar nas outras galerias de exposição. O ar-condicionado tem uma disponibilidade no nosso edifício dito museu, no centro de espetáculos e no centro de reuniões não. É só a pedir é que o ar-condicionado é ligado. Agora, no museu, o ar-condicionado tem uma disposição 24 sobre 24, ou seja, 24 horas está disponível, mediante um set point de funcionamento diurno, outro noturno. O Bruno há bocado já falou na sua apresentação um bocado daquela das Dead Band, que é as bandas mortas, onde nós podemos trabalhar um pouco, não é? E é o que eu faço aqui. Nós damos um set point noturno de funcionamento e um diurno. E a máquina poderá trabalhar mais folgadamente em termos de climatização do espaço propriamente dito. Quando atingem o set point definido, diurno ou noturno, desligam automaticamente e só voltam a arrancar quando este seja ultrapassado. Portanto, assim, tentamos também poupar energia com essa medida. No âmbito ainda da qualidade do ar interior também, né? No âmbito do enquadramento do CCB, que é um grande edifício de comércio e serviços, onde também está integrado a área expositiva, o CCB tem como obrigatoriedade mandar executar auditorias ao seu desempenho energético, assim como o CAE, para poder obter o seu certificado de eficiência energética e qualidade do ar interior. O último que nós realizamos, obrigatório, não é? Foi em 2016, onde o CCB viu o seu desempenho energético subir da classe D para a classe C, ou seja, melhorámos energeticamente o desempenho do edifício. Como é que isso aconteceu? Aconteceu com alguns investimentos na área das bombas de caudal variável, bombas primárias, bombas secundárias, variadores de velocidade, nos ventiladores das UTAs, tanto no retorno como na insuflação. Mudámos a iluminação de dicroica para iluminação de LED. O Museu Barrar também investiu nos seus projetores que era de halogénio, passaram para, a maior parte já são de LED igualmente. Portanto, aqui, pelo qual a nossa eficiência ou classe de eficiência energética subiu. O certificado tem uma validade de 8 anos para a certificação energética.
tendo o CAI deixado de ser obrigatório, deixou de ser obrigatório na altura, mas só tinha uma validade de 3 anos, o CAI. O certificado energético tem 8, o CAI tinha 3, mas deixou de ser obrigatório. Contudo, essa situação já foi revogada e é novamente obrigatório efetuar auditorias anuais à qualidade do ar interior. A portaria que rege essa obrigatoriedade é a portaria 138G/2021. Portanto, nós, CCB, mandamos efetuar as auditorias energéticas, já o mandámos fazer anualmente. E como é que a gente as mandámos fazer? Nós mandamos fazer ao abrir do contrato de manutenção que nós temos com a firma que nos presta a manutenção. Ou nós, quando fazemos o caderno de encargos, para a manutenção do ar-condicionado e da iluminação e tomadas, por aí fora, não é? Nós colocamos logo uma obrigatoriedade de efetuar a certificação energética, como também o CAI. Neste caso será anualmente, agora no próximo contrato que vai ser iniciado agora em janeiro. As duas imagens seguintes que eu vou mostrar, não é, referem-se à primeira e à quarta página do certificado de energia e qualidade do ar interior, que é obrigatório de fixar na entrada principal do edifício. O certificado completo tem que estar disponível para consulta na recepção principal do edifício. Isto é o aspecto do certificado, desculpem lá, é o aspecto do certificado, onde aqui em cima tem a validade dele. Aqui estão a ver, foi quando foi executado, 2016. Aqui temos a nossa certificação, que é o C. Estávamos nesta aqui, passamos para o C. Este é a front page. E depois é a quarta página, não é a última, mas é a quarta, que tem que ser também fixada, onde está o nome do perito que efetuou a auditoria, tem o nome do qual está inscrito, aqui está a data da emissão e quem é o time 3 do edifício, que na altura também era obrigatório. Agora, vamos agora ao tema aqui que passa também, que é mais a minha área propriamente dita, que é o sistema de gestão técnica, não é? Para que todas estas operações possam ser realizadas, as operações de controle de temperatura, umidade, arranque da UTA, paragem da UTA, arranque do chiller, paragem do chiller, arranque da caldeira, etc., para que todas estas operações possam ser realizadas de uma forma automática, temos um SGT, Sistema de Gestão Técnica Complexo, que controla todos os sistemas de iluminação, assim como todo o sistema de ventilação e ar-condicionado do edifício. Sendo esta a principal ferramenta para que haja controle de temperatura e umidade, mantendo assim os parâmetros de conforto e qualidade das peças em exposição e, naturalmente, não menos importante, o conforto dos nossos visitantes, pois é para eles que estes espaços dispositivos existem, afinal de contas, não é? São para eles, para os nossos visitantes, nós trabalhamos e que temos que manter as obras dentro do conforto, digamos, das obras, mas não temos o conforto das pessoas, não é? Já há bocado o Bruno falava que se entrava numa galeria, se não quer, e que as pessoas poderiam achar que estava frio. Estava frio, é natural, é normal, mas nós temos que tentar minimizar essa situação. Naturalmente, a gestão dos consumos de energia inerentes à exploração deste espaço é controlada igualmente pelo SGT. Só para ter uma ideia que os consumos das galerias de exposição prefazem mais que 60% do consumo geral do ar-condicionado do edifício. Mais que 60%. Ou seja, um valor que só pode ser explicado pela necessidade de manter os valores de temperatura e umidade mais ou menos constantes. Porque o mais ou menos constantes nós não conseguimos. Num edifício que é dinâmico e tem as galerias interligadas umas com as outras, ter uma temperatura e umidade constante em cada galeria.
não conseguimos, é impossível. É impossível de realizar isso. Se me dissessem que isto estivesse todo hermeticamente fechado, eu aí diria logo que era possível, mas aqui é muito mais difícil, muito difícil. Pois, como dito já anteriormente, as máquinas de ar-condicionado estão em disponibilidade permanente 24 sobre 24. Contudo, nem sempre conseguimos atingir esse objetivo. Agora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um exemplo de uma máquina de ar-condicionado em esquema SGT, ou em esquema de sistema de gestão técnica, do museu, Galeria 3 Norte. Por acaso até foi uma galeria onde encontrei a doutora Karen, na altura que ela visitou o Museu Berardo. Por acaso, curiosamente, é essa galeria. O que é que nós temos aqui neste esquema? Temos aqui a máquina de ar-condicionado, de pré-ar novo, onde temos o resisto, 2 filtros, o filtro e o pé-filtro, o ventilador de ar novo, propriamente dito, temos outro resisto, temos o filtro de saco, temos a bateria de quente, temos a umidificação com a bomba, temos a serpentina de quente, o ventilador de insuflação. Nesta altura tínhamos o 7.24 e 22,5, estávamos a insuflar a 18, não estávamos a insuflar, que ele estava parado na altura, que as válvulas, o desenho aqui não é dinâmico nesta altura. Estávamos a insuflar uma temperatura de 18.6, uma umidade de 51.6, uma pressão de este sensor na altura, eu julgo, não quero estar aqui a mentir, mas eu julgo que este na altura estava a variar, nós já o substituímos entretanto, que está a mandar para as caixas VAV sem bateria de reaquecimento. E estamos aqui o ventilador de retorno e estamos a tirar uma umidade de 48,4% dentro do espaço. E temos aqui outro registro de saída de retorno, não é? Por vezes, neste esquema aqui, o que é que a gente por vezes faz? Nós, para poupar energia, por vezes fazemos recycling, ou seja, tiramos o ar que está no interior da galeria, passamos-la vai aqui, abre este registro, passa novamente aqui pelo filtro de bolsa e vai novamente. Isto poupa energia porque não estamos a meter ar da rua. Só que não podemos fazer constantemente, obviamente, não é? Porquê? Porque senão estamos a saturar o ar. Nós temos que emprestar algum ar à rua que deve ser no mínimo pelo menos 20%. Agora com o Covid temos trabalhado em regime de 100% de ar novo. Muito embora agora com esta chuva que está a acontecer agora em Lisboa, não é possível fazer isso, porque senão estamos a contaminar o interior do museu e não o queremos fazer, né? Pelo qual estamos a trabalhar em recycling, metendo o mínimo de ar novo possível, senão estamos a dar cabo disso tudo. Agora, aqui vou explicar só, portanto, basicamente o que está aqui escrito é o que eu acabei de dizer, mas vou ler o que está cá. Escrevi isto, portanto, este equipamento possui uma unidade puramente de ar novo, com pré-filtro ligado ao sistema de SGT que enviam alarmística. Nós também recebemos, há bocado esqueci-me de referenciar isso, recebemos também no SGT se os filtros estiverem colmatados. Estiverem colmatados, isto é, se não se foi lá à máquina substituir os filtros nas devidas alturas. Se os filtros ficarem colmatados, antes que seja feita a sua manutenção semestral ou anual. Tem um ventilador de insuflação, outro de retorno e 4 registros motorizados. Um no ar novo, um antes da insuflação, um no bypass e outro no retorno. Um controle de temperatura e umidade é feito pela insuflação, possui 2 variadores de velocidade, uma na insuflação, outro no retorno, possui igualmente várias caixas de VAV, volume e ar variável, que são controladas através do medidor de pressão diferencial. Cada caixa possui um sensor de temperatura. Podemos funcionar com esta unidade em recirculação permanente,
e deixar entrar somente o ar necessário para não deixar viciar o ar da galeria, poupando assim no aquecimento, arrefecimento do ar exterior. Podemos, com esta unidade, também funcionar em free cooling, como eu já tinha referenciado há bocado. Julgo que não tenha referenciado isso, estava aqui a cometer um lapso. O que é o free cooling? Free cooling é onde nós não necessitamos ter produção de frio a funcionar e utilizar o ar exterior para climatizar o espaço. O free heating é exatamente a mesma coisa, mas só podemos fazer, efetivo, o free cooling é no inverno, o free heating é no verão. E só podemos fazer se a temperatura exterior o permitir, e se esta for favorável à climatização da galeria, poupando assim na produção de frio quente, consoante a época do ano. Não é? Durante a pandemia Covid, temos funcionado a 100% de ar novo, o que tem sido um custo acrescido na exploração do edifício. Porque temos que, esse ar novo que estamos a meter, temos que o arrefecer ou aquecer. Regularmente, as unidades de tratamento de ar são igualmente desinfetadas com biocida EQB 91. Acresce que durante a pandemia temos igualmente aplicado o desinfetante de ar da Petrochen AirTop. Os filtros que usamos nas nossas máquinas de ar-condicionado são G4, nos pré-filtros, e M5, imediatamente antes das baterias. Sendo este tipo de filtros aplicado em toda a instalação do ar-condicionado. Não temos, só temos estes dois tipos de filtros. Portanto, agora vamos falar um bocado da manutenção das máquinas, propriamente ditas. A manutenção destas unidades, como já tinha referenciado anteriormente, é feito semestral ou anualmente, onde importa referir o que é feito em cada das manutenções. Na manutenção semestral são substituídos os filtros, a manutenção do grupo frio e do grupo quente, ou seja, a bateria quente e da bateria de frio, a limpeza dos sensores e a aplicação de biocida referenciado anteriormente. Na manutenção anual é um bocadinho mais abrangente e fazemos manutenção também, novamente, das baterias de quente e de frio, fazemos o teste de vivometria, manutenção dos ventiladores de insuflação, aplicamos biocida novamente, substituição dos filtros, manutenção do ventilador de rotor, limpeza geral do equipamento, limpeza de sensores e fazemos um ensaio de funcionamento e calibração dos sensores com SCT. Coisa que, salvo erro, o Bruno há pouco na sua apresentação também referenciou que é uma manutenção essencial para que todo o sistema funcione na sua perfeição e tenhamos, como é que é dizer, ou seja, que os sensores do campo estejam a ler a temperatura correta e a umidade, e que isso seja uma coisa para o STT poder trabalhar em pleno. Desculpa lá a minha atrapalhação aqui. Agora aqui, vou mostrar aqui, a imagem, a foto, da máquina que nós vimos há bocado em esquema. Da máquina. Esta aqui é a máquina de ar novo, não é? Aqui temos o ventilador de insuflação aqui no interior, e aqui temos o ventilador de retorno. Aqui é emitido o ar novo e temos a extração. Temos aqui as válvulas, temos aqui o variador aqui neste lado, não é? E temos aqui o sistema de tubagem de água fria e água quente que vem alimentado da central térmica, onde é produzido e distribuído toda a água fria e água quente que chega aqui à cobertura, porque estas máquinas aqui estão instaladas na cobertura do museu. Agora aqui é os filtros M5, os filtros de bolsa que há bocado mostrei também aqui, são estes filtros aqui. Depois temos aqui os filtros G4 que estão imediatamente logo a seguir, e temos aqui os filtros G4 também que estão na máquina de ar novo, propriamente dita. Depois temos aqui também onde estão situados os sensores nesta galeria. Nesta galeria, portanto, temos 9 sensores de temperatura e 4 sensores de umidade.
onde, como conseguem ver, temos mais ou menos uma temperatura estável. Não, tem aqui um sítio que tem 21, e temos aqui o mais alto com 22,7. Porquê? Porque isto tem aqui uns... a galeria em si, vocês já veem uma imagem, tem vários nichos, e são divididas, pelo qual a temperatura não consegue ser igual. Depois, agora aqui a seguir, como vêem, tá? Estão a ver, aqui a entrada da galeria do piso 2, e com este nicho a máquina de ar-condicionado está a insuflar por cima. Aqui temos mais uma imagem da coisa, e conseguem ver aqui também aqui o sensor de temperatura e um sensor também por baixo que a Fundação Coleção Berardo instalou por eles próprios para verificarem se batia certo com os nossos. Depois tem aqui uma amostragem da temperatura dessa galeria entre o dia 21 de novembro e o dia 20 de dezembro, que foi ontem, né? Que ainda estive a tirar estas ontem, no dia de ontem, né? Onde temos no nosso lado esquerdo, eu não escrevi cá, mas no lado esquerdo é a temperatura, e no lado direito aqui é a umidade. Como veem, isto é valores diários, portanto não estamos a ver aqui as grandes oscilações. Há aqui efetivamente um dia que este dia aqui, que não consigo ver agora aqui qual é o dia, não é que isto é um desenho, mas houve aqui um problema qualquer que a temperatura baixou. Mas no outro dia foi dado conta e já foi novamente posta em funcionamento correto. A umidade, como veem, também varia entre os 60 e os 45. É o ideal, eu diria que não é, mas é muito influenciado pelo espaço aberto das galerias, que elas interligam umas com as outras. Portanto, influenciam, se cá embaixo tem uma umidade, pode influenciar a de cima também, e é o que acontece. É o que acontece. Depois, aqui a minha conclusão. Nem sempre é fácil de gerir de uma forma adequada o ar interior de um museu. Os museus, como todos sabemos, são espaços dinâmicos, pelo menos o nosso é. Estes são visitados por imensas pessoas, de facto pelos quais existem, não é? Mas também sofrem muitas remodelações. O nosso sim. Sai coleção entre a coleção, que obriga muitas obras no seu interior. A sua localização é igualmente um fator importante. Nós estamos junto à rio beira-mar. Todos estes fatores levam a aumentar a sua má qualidade do ar interior. Os produtos associados por vezes a este fenómeno são, entre outros, os seguintes: manutenção deficiente do sistema de ventilação e ar-condicionado. Remodelações, materiais de construção, materiais de isolamento, alcatifas, tintas, pós, etc., que são componentes que saem das remodelações propriamente ditas. A temperatura e a umidade, também. Os visitantes, ocupantes, produtos metabólicos, que a respiração, a transpiração, se tivermos muitos visitantes. Limpeza, os produtos usados na limpeza das áreas expositivas. Contaminantes, o ozono, o monóxido de carbono, dióxido de carbono. Tudo isto leva a que seja cada vez mais importante ter um bom sistema de ar-condicionado com um bom sistema de filtragem, gerido naturalmente por um sistema de gestão técnica centralizado. Uma boa manutenção, porque sem uma boa manutenção também não chegamos lá. Porque se nós, e temos de ter um bom plano de manutenção, coisa que o Bruno também falou há pouco, eu não entrei muito nesses pormenores, mas o CCB também tem um plano de manutenção, não é? Onde é feito uma manutenção periódica, não é? Que zela pelo bom funcionamento de todo o sistema de ar-condicionado, efetuando as suas manutenções periódicas. Só assim podemos fazer face à crescente má qualidade do ar interior em museus. Bom, obrigado e boas festas a todos. Nós é que agradecemos, Sérgio. Bem, eu espero que tenha... Atrapalhei-me um bocadinho para aí alguns, mas... Muito obrigada. Não estou muito habituado a falar assim. Não, muito obrigada, foi ótimo. Eu acho que deu para as pessoas terem uma noção aí
de como funciona o sistema nesses grandes museus, nesses grandes locais. Deixo em aberto aqui para quem quiser fazer qualquer pergunta para o Sérgio ou para o Bruno. Enquanto isso, eu vou conversando um pouco com eles. A questão da climatização com o sistema de ar-condicionado, isso tudo que vocês apresentaram hoje, mostra o quanto é caro, né? Você manter um sistema desse funcionando como deve ser, ou seja, com as manutenções periódicas, com os filtros em dia, com essas medições de qualidade do ar periódicas também, para detectar um formaldeído igual você detectou, sei lá o que mais, né? Cada vez mais eu vejo como é complicado, né? A gente não tem a verba para a área cultural, né? Ainda tem esse ponto, a questão de sustentabilidade, né? Que é a palavra da moda agora. Então, como fazer um museu ser sustentável? A gente tem vários museus em Portugal, no Brasil, que não tem um sistema de ar-condicionado, não tem como ter, e alguns que fizeram reformas e tentam colocar um sistema não um sistema de ar-condicionado, mas um sistema para você ter uma qualidade do ar, né, melhor dentro desses edifícios, sem ter grandes custos. Esse é o grande desafio, né? Como fazer isso? A flexibilização dos parâmetros é um fator que ajuda, né? Porque, no final das contas, você gasta menos energia para ficar restrito naquela faixa, né, no qual você sempre busca ela, né? E pode fazer dead zone mais longas, né? Acho que um dos caminhos é esse. Assim. Porque se as dead zones são muito próximas, nós não conseguimos mantê-las. Se for um espaço fechado, não é? Se for uma galeria fechada que não esteja aberta mais nada, controla-se muito facilmente a temperatura e a umidade. Estamos a falar de uma coisa hermética. Agora, é o que eu sempre busco. Exatamente. Fiquei espantado aí que o ar circula em tudo. Isso é um desafio muito grande, Sérgio. Bruno, nós temos a galeria, o módulo 3 tem piso menos 1, que é área expositiva, a galeria que é a maior área expositiva é a galeria 1, e tem galeria 2 também, tem a galeria do piso 0, também imensa, e tem a galeria do piso 2. Todas elas interligam umas com as outras. Ou seja, as máquinas não é uma única máquina. Temos aí só para o museu são umas 15 máquinas. E para que funcione tudo em conjunto, as máquinas têm que estar sempre a trabalhar em conjuntamente. Se desligo uma, na altura que se faz as remodelações, já estamos a afetar as outras também as áreas, não é? Sim. E não conseguimos manter a temperatura e a umidade constante, visto que não é hermético. E depois tens influências da rua, abrem a porta do museu para entrar. Hoje em dia já está melhor porque já tem uma antecâmara. Mas assim que deixam a porta da antecâmara aberta, nota-se as correntes de ar. Depois temos também o problema das correntes de ar. Sim. Como os vãos são muito grandes, a corrente de ar influencia logo. E essa questão da dinâmica que os museus têm hoje em dia, de fazerem muitas exposições temporárias e construírem espaços novos o tempo todo, isso é um grande desafio, na verdade, para a questão de manter uma boa qualidade do ar. Esse formaldeído que você encontrou em níveis elevados,
certamente é por conta das paredes sim. de expositivas que são construídas no local, que são pintadas no No local, local. né? Mesmo você desligando o ar-condicionado nesse local específico, não tem como controlar. E tem uma outra coisa também, mesmo, vamos supor, um museu que consiga fazer a monitorização de poluentes, que faça, não sei, uma vez por ano ou a cada 6 meses, e se não coincide também, não, tem uma época X em que está sendo feita uma montagem de exposição ou uma montagem do espaço, ele não vai detectar esses níveis elevados de formaldeído, de ácido acético, sei lá de que mais, né? Uhum. É muito falado a questão as leis, elas abrangem muito a questão dos poluentes externos, né? E menos a questão dos poluentes internos. A gente tinha aí agora há pouco o pessoal do INEGE, mas eu acho que eles já saíram, que é o pessoal, a Gabriela Ventura, que inclusive faz as medições, ela apresentou também o trabalho, que ela lá no INEGE, ela faz as medições dos MDFs, dos aglomerados, o quanto que liberta de formaldeído, de compostos orgânicos voláteis desses materiais, porque existem regras, né, existem normas a serem cumpridas. Então, as empresas vão e procuram isso. Agora, a questão do que é feito na hora, o que é cortado na hora, pintado na hora, é sempre muito mais complicado. Ou seja, os museus têm que aprender a, primeiro, evitar, né, pela questão mesmo de sustentabilidade, ou seja, não preparar sempre um espaço novo, completamente diferente para cada exposição, que se faça no museu onde você tem uma dinâmica eventual de fazer uma exposição a cada 2 meses, ou às vezes até uma exposição por mês, não sei. Pode acontecer. Né? E aí você não ter que mudar completamente o espaço, ou seja, não ter que pintar o espaço, não ter que trocar as paredes de lugar, construir divisórias novas em aglomerados. Quer dizer, isso tem que ser um pensamento que tem que partir da administração do museu, é um pensamento que tem que vir junto com a diretoria, com a curadoria, com a museologia, com a conservação, e os técnicos de ar-condicionado, sabe? É um trabalho em conjunto. Uhum. E quem não mede não fica sabendo o que tem. Exatamente. Tá tudo sempre lindo e maravilhoso. Tá tudo bem. Está tudo bem. Quando não mandou fazer as auditorias à qualidade do ar interior, está tudo bem. Exatamente. Mas esse é um ponto que nós sabemos que existe. Já vi exemplos também de vitrines recém-construídas com um índice de compostos orgânicos voláteis assim altíssimo no interior das vitrines, sabe? Quer dizer, uma coisa que eventualmente é feita para proteger, de repente ela deixa de proteger. Ela passa a ter um efeito contrário, né? Uhum. Então, acho que são pontos a serem repensados, a serem discutidos, né? E deixa eu ver o que mais que eu queria passar um pouco. Em Portugal, a gente tem essa questão das auditorias que são feitas anualmente. Sim, e que são medidos os compostos orgânicos voláteis e uhum. Material particulado, CO2 Uhum. Uhum. E o que mais? Eu não lembro o que mais. O dióxido de... Agora já não me Dióxido de lembro azoto, também. eu acho. Era, o azoto, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono. E o ozono, eu acho. O ozono também. E no Brasil, como que isso é feito, o Bruno? Olha, a gente faz a medição a cada 6 meses, né? Uhum.
É bem parecido com o que o Sérgio falou, né? Utilizando a norma da R9, a gente coloca o tripézinho, dependendo da área, tem galerias que tem que fazer até 2, 3 pontos de tomada, né? Passa o ar nesse gel, né? Aí esse gel vai para o laboratório faz um documento no qual libera a área para a ocupação humana, né? Entendi. Uhum. Que tem mais esse ponto, é que normalmente as regras, Isso aí é o básico. Travou um pouco, Bruno. Agora já está. Agora já voltou. Já voltou. Já voltaste. É que muitas das regras, elas são fixadas, ou os limites são fixados para a saúde humana, né? Sim, exato. E, né, se está bom para os humanos, teoricamente está bom para o acervo também. E provavelmente esse tipo de medição não é feito numa reserva técnica, porque não tem gente dentro dessa reserva. É feito? Tem que ser feito em todos os ambientes. Tá. Tem que ser feito em todos os ambientes. Se entra uma pessoa porque tem que fazer, né? E aí, dentro disso, o que você pode contratar no laboratório é algum nível mais elevado de medição, né? Então, partir para os testes de oxidação. Claro. Mas tudo custa. Eu queria dizer, então, assim, quanto mais pontos da amostra forem tirados, mais custa a auditoria. Maior é o mais custo. Custa. Com certeza. Exatamente. Então, assim, nós tivemos, como eu estava a dizer, fizemos no 52, agora eu não sou muito sincero que não sei quanto é que foi, porque está integrado no plano no caderno de encargos da manutenção, não é? A empresa que nos presta a manutenção é obrigada a fazer no âmbito do contrato isso. Portanto, mas eu não acredito que seja coisa por menos que 5.000 para cima euros. Não é de certeza. Claro que isto é um peso. E só mais uma coisa que eu queria perguntar, Alguém levantou a mão? Fui eu, sem querer. Ah, tá. Estava a testar. Eu posso levantar aqui. Então, tá bom. É uma coisa que eu queria perguntar para o Bruno. Como foi a sua experiência em trabalhar na CLE, que é um edifício que foi construído, um edifício dentro de um outro edifício, ou seja, ele foi construído pensando em relação a essa questão da climatização. Esse sistema que eles fizeram, ele ajudou a questão da climatização em relação, por exemplo, à economia? Sim. Né? A CLE é um dos ápices de sistemas energéticos que eu conheço, né? Ela foi concebida desde o princípio dela para trabalhar com menos energia, né? Se isolou muito o espaço, né? Termicamente falando, né? Para você utilizar o mínimo de energia para poder condicionar aquilo, né? Que é os ambientes. Aí, gastando menos energia, você tem equipamentos menores, tensões menores de trabalho, né? Risco menor de incêndios e tudo mais, né? E esse isolamento, ele permite que a dead zone seja um dead zone grande, né? É muito interessante isso. Então, né, tirando outros elementos de segurança, né, de reservas técnicas assim que foi a nível alto, né? É bem interessante. É interessante, porque foi um prédio que foi construído para ser reserva técnica, e eu sei que foi muito bem estudado em relação a essa questão de ter paredes duplas, ou seja,
ter é como se fizessem dois prédios, né? Construísse um prédio dentro de outro prédio. Uhum. É mais Exato, ou menos isso. exato. Existe o prédio que cuida da chuva, né, do sol, e tem o prédio interno, isolado, que permite que exista muita pouca troca, né, de ar pela parede. Assim, né? O que esquenta e umidifica lá é a presença humana. Pois. Né? Mas e em relação, ele faz aquele sistema vedado. Como é que funciona isso em relação a compostos orgânicos voláteis ou poluentes provenientes das próprias obras? Você sabe se é feita uma monitorização? Não, é feita monitorização, entendeu? E ela passa na monitorização, né? Porque o segredo disso também é renovar o ar. Né? E se você gasta pouca energia, né, condicionando internamente, você consegue fazer essa renovação muito bem. Entendeu? Entendi. E filtrando em alto nível. Sabe? Isso é importante. Além dela se encontrar sucesso, além dela se encontrar numa área mais isolada, ou seja, ela não fica dentro da cidade, então já não pega sim, muito aquela questão, né? Isso faz diferença. Né? Claro. Tem capacidade para filtrar o ar se fosse muito ruim, entendeu? É Mas lógico. ela é mais nesse ponto, sim, a escolha do ponto de tomada de ar externo é muito boa. Muito bom. Vocês dois têm algo mais para acrescentar? Bruno, Sérgio? Ou podemos encerrar por aqui? Da minha parte. Do público, tem algo mais? Alguma pergunta? Algum comentário? Eu acho que também não. Eu gostaria de agradecer, né, a Karen, sempre maravilhosa, ao Sérgio, que me mostrou que problemas existem, né? Cada instituição tem seus desafios, né? Claro. E que com boas ideias dá para se resolver. Né? Sim. Às vezes muito embora aqui seja como as galerias nossas, não é? Interligam uma com as outras, é muito difícil. Hermeticamente não temos um edifício hermético, não é? Temos a casaca, que é uma casaca que já tem 30 anos, o edifício já tem 30 anos, não é? As galerias de exposição têm 30 anos, as máquinas de ar-condicionado têm 30 anos, não é? Em termos de eficiência, já não são certamente tão eficientes quanto as máquinas que hoje em dia estão no mercado, não é? Mas também uma boa manutenção, não é? Do equipamento faz com que essas máquinas duram mais tempo, não é? Se calhar se não tivéssemos tido nestes últimos 30 anos uma boa manutenção, certamente teríamos de estar a substituir máquinas de climatização, não é? E que, como o Bruno sabe e a Karen também sabe, são extremamente caras. A manutenção é essencial. E depois não é só mudar a máquina em si. A máquina... Se não gasta com a manutenção, depois gasta tendo que trocar. Sim. Pois. É simples assim. Você economiza nesse momento, não chega uma hora que está tão ruim. Claro. Você tem que gastar, às vezes, o dobro que gastaria. É lógico. Quando ia arrumando. O gasto é muito maior. Entendeu? Esse exercício contínuo é verdade, de deixar limpo e arrumando um pequeno detalhe faz com que... Além dos gastos energéticos, né? E isso é uma das grandes preocupações também, porque a energia cada vez está mais cara. Lógico. E nós temos que... e o dinheiro não abunda. Ou seja, nós temos que gerir a energia de uma forma responsável, não é? Mas mantendo também o conforto não só das obras, mas como das pessoas também, não é? É lógico. Agora, conjugar as duas coisas é difícil.
é difícil, mas nós nos últimos... Só para vocês terem uma ideia, isto é mais gestão técnica do que outra coisa, só para terem uma ideia que em 1994, o CCB era operado manualmente, ou seja, as pessoas iam aos quadros elétricos, não é? Os quadros de eletricidade, os QACs, que é os quadros de ar-condicionado, e ligavam o equipamento manualmente. A gestão entrou em 1995. Não fui o primeiro logo, mas houve alguém antes de mim que começou a tomar conta disso. Só para vocês terem uma ideia, em 1994 gastava-se mais ou menos 9,5 milhões de quilowatts. 9,5. Neste momento, passado 20 anos, nós estamos na ordem dos 4,2, 4,3. Isso foi fruto de, até para aí há 4, 5 anos, 5 anos diria eu, de uma gestão cuidadosa, diária, quase ao minuto de todo o centro, de todo o edifício. Só há basicamente 5 anos para cá é que começámos a investir em equipamento mais eficiente, tais como mudámos os chillers em 2015, mudámos as caldeiras este ano, e temos estado a trocar toda a iluminação de dicróica e de halogénio para iluminação LED. Muito embora ainda tenhamos alguns equipamentos que com essa iluminação, não é? E mudámos também as bombas de primárias e as bombas secundárias para de caudal variável, com variadores. As UTAs já têm variadores hoje em dia, que não tinham inicialmente. Tudo isso, somando tudo isso, faz com que tenhamos descido na eficiência energética do edifício. É lógico, e faz toda a diferença. Agora vocês veem o resultado, né? Faz. Por isso, mas isso tudo dar importância também ao SGT, ao Sistema de Gestão Técnica. Sem ele, nós não conseguimos fazer isso. Mas há muita gente que não consegue ver isso também. Não dão a importância. E, claro, uma boa manutenção de todo o equipamento inerente ao funcionamento do edifício também poupa energia. Gastamos na manutenção, mas estamos a poupar. Porquê? Porque são os regulamentos, a correia, tudo que está inerente à exploração do edifício pode fazer também aumentar a eficiência energética dele mesmo, não é? Com certeza. Sim, evita que tenha a parada brusca do equipamento. Sim. Que a gente não consiga manter verdade. nível de equilíbrio constante. Exatamente. Né? Já que às vezes não tem aparelho reserva, né, que se estoura o outro entra automaticamente, você tem que ficar sempre de olho. Exatamente, é isso. Bom, Bruno, Sérgio, o papo está muito bom, mas o nosso tempo... Nosso tempo já se foi aqui, já se esgotou. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estava um bocado ansioso primeiro, mas correu melhor do que eu pensava. Agradeço a participação. Correu melhor do que eu pensava. Foi ótimo a apresentação. Agradeço ao Sérgio a apresentação, ao Bruno Fedeli também pela apresentação, pelo tempo dispensado. Agradeço aqueles que conseguiram ainda ficar até o final. Eu sei que o horário é sempre muito complicado e as nossas sessões acabam se estendendo mais do que deveriam, mas agradeço a participação de todos e um Feliz Natal para todos, boas festas, bom ano novo. Obrigado. E em janeiro, aliás, obrigado a Patrícia Fontes, que é o nosso suporte aqui na plataforma do Zoom, que ela está sempre escondida, mas é ela que faz tudo funcionar super bem. E em janeiro teremos mais. Em janeiro temos a participação de uma museóloga, uma docente da Universidade do Porto,
a Paula Menina Homem. E até breve, até janeiro, então. Boas festas para todos. Boas festas e obrigado. Obrigada. Tá bem? Boas Até festas. logo. Tá, tchau. Tchau.